Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 Jesus. Santo de Israel. Aleluia, Pai das nações. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, boa tarde, aqui com vocês, a missionária Leandra Bretas, amém? Aleluia, e eu peço ao Senhor Jesus que venha abençoar a sua casa, eu peço ao Senhor Jesus que venha abençoar a sua família, eu peço ao Senhor Jesus, aleluia, que Ele, aleluia, venha curar de toda enfermidade, curar você de todo mal, seja emocional, seja físico, seja espiritual, aleluia. Estamos aqui na TV Boas Novas às Nações, já agradecendo a irmã Glauce, já agradecendo a irmã Diana, amém, aleluia, pastora, missionária, aleluia. Que Deus possa te abençoar, minhas queridas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a live para todas as nações. Já vai entrando aí, vamos lá. Já vai deixando o seu nome para o caderno de oração. Gente, esse caderno hoje estava no monte. Aleluia. Então, aleluia, Deus revela o profundo, oculto e escondido. Tem muitas pessoas aqui que Deus vai curar de enfermidades. Aleluia, foi revelado. Tem muitas pessoas que Deus vai libertar. Aleluia. Tem muitos aqui, aleluia, que o Senhor vai entrar com a sua mão poderosa nas casas, nos hospitais e vai livrar de todo o mal. Então vai enviando que depois eu vou rever a live e vou anotar todos os nomes aqui pedidos no caderno de oração. Louvado seja Deus, aleluia. Oh Jesus, aleluia. Na outra live a gente orou, a primeira deu Estados Unidos e deu a última África do Sul. No finalzinho da live nós vamos, aleluia, pegar outro país para estar orando. Amém? Aleluia. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Quem crer, dá glória a Deus. Deus, Ele tem, aleluia, um caminho, aleluia, de ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes você acha que o plano de Deus está atrasado na sua vida. Às vezes você acha que está demorando muito, aleluia. Mas o Senhor diz, calma, calma que eu vou entrar com providência. Calma que eu estou chegando, aleluia, para derrotar o inimigo. Aleluia. Calma que em nome de Jesus esse seu problema vai acabar. Aleluia. Já vai abrindo aí em João 11. Aleluia. Ressurreição de Lázaro. Aleluia. Aqui está o azeite. Aleluia. Vamos orar pelo caderno de oração. Amém. Mais uma vez vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de toda misericórdia, Senhor, eis aqui o caderno de oração, eis aqui os pedidos, meu Pai, eis aqui, Senhor, a aflição do seu povo, meu Pai. Ó, meu Deus, derrama neste caderno, Pai, mas vai nas casas, Senhor, de cada pedido aqui, Senhor, e faça um milagre em nome de Jesus. Pai, repreenda todo mal, repreenda toda ação do inimigo, repreenda toda bruxaria, repreenda toda feitiçaria. Ó, meu Deus, vai separando o joio do trigo, meu Pai. Ó, meu Deus, entra, Senhor, aleluia, nos hospitais. Pai, essa pessoa que vai fazer uma cirurgia, Pai, cura, Senhor, que não seja a mão dos médicos, meu Pai, mas seja as suas mãos, aleluia.
aleluia, 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 aleluia. Derrama do teu fogo pentecostal, meu Pai, aleluia, 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 porque sem o teu fogo, Pai, não há cura. Sem o teu fogo, Espírito Santo de Deus, aleluia, não dá para derrotar o inimigo. Sem o teu fogo pentecostal, meu Pai, aleluia, não podemos nada. Aleluia, a tua palavra diz que no dia de Pentecoste, oh, aleluia, o fogo desceu do céu e foram línguas repartidas, falando no poder de Deus. Entra nas casas, entra nos hospitais, Senhor, vai até os montes, meu Pai, vai naquela causa que é impossível, Senhor, e resolve. E ajuda o seu povo a resolver, aleluia, porque nós cremos no teu poder. Envia teu nome, envia teu pedido para o caderno de oração, aleluia. Pai, continua abençoando este que vai entrar na live. Continua abençoando, Senhor, aquele que vai compartilhar. Senhor, abençoa os nossos inimigos, Pai. Aleluia, abençoa aquele que nos persegue, Senhor. Faz cair por terra todo o mal em nome de Jesus. Oh, meu Deus, abençoa a sua palavra que será lida, Pai. Aleluia. Abençoa, Pai, que diminua eu para que o Senhor cresça a cada dia. Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo consolador. Alabadaxara da badassuria da badassuria de canta da badai. Alamadaxuria da badassuria de canta da badai. Alamadaxera da badai. Glória, 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 glória. Deus vai abençoando. Abençoa as nações, meu Pai. Aleluia. Abençoa, Pai, cada continente. Abençoa a África do Sul, Estados Unidos, meu Pai. Aleluia. Vai abençoando, Pai, entrando com providência, Senhor. Aleluia. Abençoa o Brasil, meu Pai, aleluia. Abençoa os missionários que estão no campo, meu Pai, aleluia. Traga recursos, Senhor, alabadaxera da canta da badai. Oh, aleluia, glória a Deus. Envia mais missionários para ganhar almas para o teu reino, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Agora vamos ler a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que nos dá, aleluia, um caminho para a vitória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade, vai tomando posse aí, amém? Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda assim demorou 2 dias no lugar aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apredejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Aleluia. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Já vai dando glória a Deus, coloca aí, glória a Deus, aleluia. Disseram-lhe, pois, os discípulos:
discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Vou repetir. Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Vou repetir. Chegando Jesus, já encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava cercada de 15 estágios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Aleluia! Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Então, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, aleluia, e disse-lhe Jesus, aleluia, toma posse aí, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis nisto? Aleluia. E ela respondeu, sim, Senhor. Respondeu ela, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a, levantam-se depressa e sair. Seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Aleluia! Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Aleluia! Aleluia! E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Aleluia. Jesus chorou. Aleluia. Jesus chorou.
Aleluia. Então disse os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns obteram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que ele não morresse. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, que era uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Aleluia. Então ordenou Jesus, aleluia, aleluia, tire a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto. Disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, aleluia, Lázaro, vem para fora, labadaxera da badai, adabadassuria de canta da badaia, alanamanaia suria labadaxuria de canta. A palavra de Deus tem todo o poder, a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus vai chegar ao teu coração, aleluia. E ele disse, aleluia, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, aleluia, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolvidos com lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus, que lhes contaram os feitos que Jesus realizava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você acha ainda que os planos de Deus estão atrasados na sua vida? O atraso de Deus você pode ver aí, aleluia, no versículo 1 ao 6, que o atraso de Deus, ele é proposital na sua vida, aleluia, aleluia. Jesus amava Lázaro, mas quando soube da doença, ainda assim ficou 2 dias aonde estava. Jesus, ele amava Lázaro, aleluia. Presta atenção no que Deus está falando contigo nesta tarde. O atraso de Deus não é sinal de indiferença, mas de propósito. Aleluia. Deus está atrasando algo na sua vida. Se Deus não está permitindo que algo aconteça, aleluia, é de propósito. Não é indiferença do Senhor. O Senhor não te abandonou. O Senhor não virou as costas para você. O Senhor, ele continua dentro do seu problema. O Senhor continua com as mãos no seu problema. Aleluia. Mas ele tem um propósito, mas ele tem mais além do que você pensa, mas ele tem muito além do que os seus olhos, os meus olhos estão vendo. Aleluia, louvado seja Deus. Às vezes, meus queridos, Deus impede. Aleluia.
Aleluia, mas é proposital. Às vezes Deus permite que a situação até piore. Aleluia. Para que a glória, aleluia, seja manifestada. Para que a glória, ela seja maior. Para que a glória, aleluia, todos vejam, aleluia, que foi Deus que fez. Não foi você, não fui eu, não foi o vizinho. Foi Deus que fez, aleluia. Pode estar muito ruim para o teu lado, mas crê somente e verás a glória de Deus, aleluia. Olha, presta atenção que a nossa urgência não está no ritmo, aleluia, da soberania de Deus. A sua urgência em resolver esse problema, a sua urgência em resolver esta causa, ela não está no relógio de Deus. Você só coloque nas mãos do Senhor, você só ore, você só peça, você só jejue, porque o ritmo de Deus é diferente. Os olhos do Senhor, ele vê além. Os olhos do Senhor vê diferente do que os seus olhos estão vendo. Aleluia. Você vê aí que no versículo 21, 27, aleluia, você pode ver a perspectiva da fé humana. Aleluia. Que diz muito no ser. Se tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Tanto Marta quanto Maria. Aleluia. Elas falavam muito né? Elas queriam que logo acontecesse, aleluia. Se estivessem aqui, elas ali estavam limitando o poder de Jesus ao passado ou ao futuro que estava distante, aleluia. Jesus não dizia, eu farei uma ressurreição. Ele disse, aleluia, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele não disse que ele faria, aleluia, a ressurreição. Jesus, ele afirmou que ele é a própria ressurreição e ele é a vida. Jesus não é apenas, aleluia, um mediador de milagres. Ele é a fonte da vida. Toma posse aí, aleluia. Jesus, ele é a fonte da vida. Crer nele e tua esperança, aleluia, está renovada, mesmo no dia da morte, mesmo no dia do cheiro da morte, a tua esperança está renovada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aí nós vamos agora no versículo 33 ao 36, aleluia. Eu vou ler para vocês. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus se comove com seu choro. Jesus se comove com suas lágrimas. Jesus se comove, aleluia, com a sua dor, aleluia. E perguntou-lhe, onde sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Então disse, e Jesus chorou. Então disse aos judeus, vede quanto o amava. Aleluia. Mas alguns obteram, não podia ele que abrir os olhos ao cego, fazer que este não morresse. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada estava posto uma pedra. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que o versículo mais curto da Bíblia é Jesus chorou. Aleluia, que está aqui no 35. Jesus chorou. Quando você chora, Jesus chora com você. Quando você clama chorando, Jesus está ao seu lado, chorando com você. Ele está recolhendo as suas lágrimas, aleluia. Jesus ali, ele não chorou por falta de poder, porque Jesus, ele sabia que podia ressuscitar,
Aleluia. Mas Jesus ali, ele teve compaixão pela dor das suas amigas Maria e Marta. Então Jesus, vendo elas chorando, Jesus chorou com elas. E quando Jesus pega a tua causa, quando Jesus vê um filho, uma filha chorando, aleluia, ele tem compaixão, ele pega a sua dor para ele, e quando Jesus pegar a sua dor para ele, sai de baixo, Satanás, sai de baixo, aleluia, qualquer pessoa que impeça de um servo ou uma serva de Deus de fazer a obra de Deus, porque Deus, aleluia, vai jogar chumbo grosso mesmo, Deus, aleluia, ele vai tacar fogo consumidor, aleluia, porque se Deus tem compaixão, aleluia, ele vai te confortar e vai ser contra os seus inimigos, louvado seja Deus. Deus não assiste o nosso sofrimento de longe, ele se envolve, ele se comove e caminha conosco no vale da sombra da morte, aleluia. A paz do Senhor a todos que estão entrando aí na live. Deixe o seu nome para o caderno de oração, que depois eu vou estar anotando, aleluia. Você vê aqui no 38, aleluia, que já foi lido, até o 44. Removendo a pedra, Jesus poderia ter feito a pedra desaparecer, aleluia. Mas ele ordenou que os homens tirassem, aleluia. A ordem foi, Lázaro, vem para fora. Jesus, ele não tirou a pedra, ele ordenou, aleluia. Jesus, ele vai fazer mais na sua vida. Jesus, ele não vai, aleluia, te dar muletas. Jesus não vai te dar cadeiras de rodas. Aleluia, Jesus não vai dar uma rede para você descansar. Aleluia, Jesus só vai te dar uma ordem. Lázaro, vem para fora. Aleluia, a voz, aleluia, que criou o universo, chama a vida de volta ao corpo. Eu vou repetir, aleluia. A voz que criou o universo, chama a vida de volta ao corpo. Alabadaxia, não é possível que você não está sentindo a glória de Deus. Eu estou aqui pulando no Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele só deu uma ordem, aleluia. Lázaro, vem para fora. Porque a voz que criou o universo, a voz que tudo criou, ela faz voltar a vida ao corpo. 4 dias, 10 dias depois, 20 dias depois, é ordem. E quando é ordem de Deus para a nossa vida, aleluia, tudo se cumpre. Quando a ordem vem do Senhor, aleluia, é a palavra, aleluia, é a palavra junto com a fé. Lázaro, vem para fora. E na sua vida não vai ser diferente, aleluia, aleluia. Na sua vida Deus vai fazer, aleluia, e ninguém vai poder impedir. Pedra nenhuma vai estar no seu caminho. Pedra nenhuma vai atrapalhar. Pedra nenhuma, aleluia, aleluia. Podem falar mal, podem criticar. Continua dando glória a Deus e fazendo a obra. Continua glorificando o Senhor e fazendo a obra. Continua jejuando e fazendo a obra. Continua orando e fazendo a obra, aleluia, glória a Deus, que a hora vai chegar. Lázaro, vem para fora, aleluia, a vida vai voltar para um corpo morto. Isto que está morto na sua vida vai reviver, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você que está entrando na live, deixe seu pedido para anotar no caderno de oração, que esse caderno vai para o monte, está orando o tempo todo, todos os dias pelo pedido. Amém? A paz do Senhor a todos, aleluia. Desatai-o, aleluia. Jesus o ressuscitou, mas os outros que precisavam tirar a faixa, aleluia. Deus, ele faz o impossível, mas nos chama para fazer o possível. O que você pode fazer é abrir a tua boca para pregar. O que você pode fazer é
ajoelhar e orar. O que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. O que você pode fazer, aleluia, o Senhor, aleluia, está só esperando você fazer. Deus está só esperando o seu movimento. Deus está só esperando você abrir a sua boca para profetizar. Deus está só esperando você pegar seu joelho e dobrar e orar. Deus só está esperando você ir às nações para ganhar almas. Aleluia, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Aleluia, vou te mandar para uma terra. Aleluia, lá será a sua descendência. Aleluia. Deus faz o impossível. Aleluia, mas Ele te chama para você fazer o possível. Aleluia. Tire a pedra da sua incredulidade do seu coração. Aleluia. E ajude a desatar aqueles nós que foram, aleluia. Aqueles nós serão libertos na sua vida, aleluia. Aqueles nós, aquelas ataduras, significam, aleluia, que você está preso. Aleluia, que você ainda está com ataduras no seu coração. Que você ainda está com marcas no passado. Aleluia, que você ainda precisa de um mover de Deus. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Então Deus te chama, aleluia, para pregar o evangelho a toda criatura. Deus te chama para andar. Deus te chama para caminhar. Aleluia, Deus te chama, aleluia, para ter coragem. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Deus te chama para o novo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vocês precisam entender que a ressurreição de Lázaro antecipa a vitória de Jesus sobre a cruz. Ela nos ensina que para Deus não existe caso perdido. Não existe. Quem fala isso é Satanás. Repreenda em nome de Jesus. Ah, esse menino é um caso perdido. Ah, essa mulher é um caso perdido. Não. Não existe caso perdido para Deus. Onde o mundo vê o fim, aleluia, o mundo vê o sepulcro, o mundo vê o caixão, o mundo vê o buraco fundo negro, aleluia. Mas Jesus ali, ele vê um começo para uma nova história, aleluia, de testemunho na sua vida, aleluia. Receba aí em nome de Jesus. Jesus, onde o mundo vê o fim, aleluia, onde pessoas querem te derrotar, onde pessoas querem falar mal de você, ali Jesus está vendo o começo para um novo testemunho na sua vida. Receba em nome de Jesus. Aleluia, esse nome que tem todo o poder sobre toda a terra, sobre os céus, esse nome que vai mudar a sua história, esse nome, aleluia, que vai fazer você, aleluia, dar pulos, saltar de alegria. Hoje Jesus está com compaixão de você, hoje você, aleluia, está chorando e Jesus chora com você, aleluia, mas para Deus não tem tempo, para Deus não tem um dia, para Deus não tem 2 dias, para Deus não tem 3, 4 dias, para Deus tem, aleluia, um novo testemunho, para Deus tem um novo começo, para Deus tem um milagre, para Deus tem, aleluia, o poder dele sobre a tua vida, e o poder de Deus, e o poder de Deus sobre a tua vida é milagre, é ressurreição, aleluia. O que ficou para trás ficou, aleluia, mas se Deus quiser colocar a mão, ele coloca, aleluia. Deus vai mandar remover a pedra, Deus vai dar só uma ordem: Lázaro, vem para fora, aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. O que Deus em sua vida, o que em sua vida parece estar, aleluia,
reflexivo, quer dizer, o que você está pensando? Há anos você pensa em algo, há anos. Isso era o que aquelas irmãs estavam vivendo, aleluia. Só que dentro de você, como chegou dentro delas, chegará a ordem de Jesus, aleluia. A ordem de Jesus vai chegar dentro de você, a ordem de Jesus vai chegar na sua família, a ordem de Jesus vai chegar na sua vida. Nós precisamos entender algo aqui. A gente fala muito da ressurreição de Lázaro, 4 dias, prega muito. Aleluia. Nós precisamos entender aqui um pouquinho só, tá, meus queridos? Porque temos hora. Em nome de Jesus, mas é tudo realmente com ordem e decência, amém? Que na tradição judaica, acreditava-se que a alma rondava o corpo por 3 dias. Isso era a tradição judaica, amém? No 4º dia foi que Jesus chegou. Então, aquele corpo de Lázaro já estava em decomposição. Era certa e toda a esperança humana estava extinta. Ali todo mundo já não acreditava. Ali todo mundo falava, cheira mal. Já tem 3 dias, porque a tradição judaica acreditava nisso. E isso tornou o milagre ainda mais inquestionável. Porque o corpo estava fedendo, porque ele estava morto. Aqui na palavra de Deus que eu me recordo, só de falar que estava morto, eu acho que já tem umas 2 palavras escritas, já está morto. Aleluia. Então, nessa tradição judaica, nós temos que entender isso. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor fala, aleluia, que vai tirar a pedra, aleluia. O Senhor disse, aleluia, a irmã Marta, aleluia, irmã, aleluia, disse, Senhor, já cheira mal, porque há 4 dias, aleluia, é 4 dias aquela situação. E lá para os judeus, aleluia, já cheirava mal, já não tinha mais jeito, aleluia, mas Jesus, ele veio para mudar a história. Jesus, ele já mudou a história quando ele estava aqui, e Jesus, ele continua mudando histórias. Jesus continua ressuscitando, Jesus continua, aleluia, aleluia, abençoando. Jesus continua, aleluia, aleluia, ressuscitando mortos, aleluia, labadacheira da badai. Porque Jesus disse, aleluia, Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres verás a glória de Deus, aleluia, aleluia. Espelho para as nossas lutas diárias, aleluia, aleluia, isso é um espelho. Essa passagem de Lázaro, essa ressurreição de Lázaro, essa ordem que Jesus deu, tire a pedra, tire, aleluia, desata, aleluia, tira todo o pano em volta dele, aleluia. Ele deu uma ordem. Quando Jesus dá uma ordem, tudo acontece. Oh, mas saiba esperar. Espelho para as nossas lutas diárias. Jesus não ressuscitou Lázaro apenas para provar o seu poder, mas ele ressuscitou Lázaro para ensinar como devemos reagir quando o nosso mundo desaba. Ele não ressuscitou Lázaro só para provar o poder dele. Não, aleluia. Ele ressuscitou a Lázaro. Ele deu uma ordem. Lázaro, vem para fora. Para nós entendermos que quando o nosso mundo desaba nas nossas cabeças, que quando o nosso mundo caiu, aleluia, quando você acha que não tem mais jeito, quando você acha que não tem mais solução, aleluia, ali ele está para ressuscitar, aleluia. Muitas vezes a nossa fé é abalada, não porque Deus disse não para nós, mas porque ele está em silêncio, aleluia, e a situação vai piorando, e a situação você não vê mais jeito, aleluia, aleluia, aí você fica com a sua fé abalada, mas é nessa hora que Jesus está chorando com você, é nessa hora que o Senhor, aleluia, está te colocando
colo. É nesse deserto, aleluia, que ele diz: você é minha princesa, você é meu príncipe, você é a menina dos meus olhos. Aleluia, 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 aleluia. E por mais que essa situação, aleluia, está piorando, por mais que essa situação você não vê saída no seu casamento, com seus filhos, seja, aleluia, financeiramente, aleluia, o Senhor, ele está ali com você. Mas, missionária, nada acontece. Calma, foi depois de 4 dias, já cheirava mal. Aleluia, a ordem foi dada na hora. Tudo tem sua hora para acontecer. O milagre na sua vida tem hora para acontecer. A unção vai ser derramada. Não importa títulos, não importa quem você é, Deus vai te usar. Aleluia. Aleluia! O cronômetro de Deus não é calibrado pela glória, não pela conveniência. Se ele ainda não interveio, é porque ele está preparando algo. Aleluia, o cronômetro de Deus, ele não é calibrado para a glória do homem, não, é para a glória dele. Aleluia, é para a glória dele. Aleluia, é só para a glória dele que a gente venha diminuir, colocar a cara no pó, para que o Senhor cresça a cada dia. Aleluia, nós somos o quê? Vasos usados. Eu sinto a glória de Deus aqui nesta live. Eu sinto o Espírito Santo de Deus está falando profundo ao seu coração. Aleluia, 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 aleluia. Muitas vezes a nossa fé está sendo abalada, mas você saiba que Deus, ele chora com você. A Bíblia diz: Jesus chorou, e quando Jesus chora, Deus ouve, e quando Jesus chora, Deus escuta, e quando Jesus chora, aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele vai te consolar, e quando Jesus chora pela tua situação, ele está movendo, ele está vendo. Você não vê o que fizeram, mas Deus está lá na casa daquela pessoa que fez mal a você. Deus está lá naquele lugar aonde fizeram mal para você. Deus está vendo. Então Jesus, ele chora. Jesus te consola. Jesus, ele cura. Jesus, ele liberta. Jesus, ele ressuscita. Lázaro, vem para fora. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está preparando algo maior, preste atenção. Ele está preparando algo maior para você do que uma simples melhora. Deus, ele não quer que a sua dor de cabeça passe agora. Ele quer que você nunca mais tenha dor de cabeça, tá entendendo bem? O Senhor, ele não quer, aleluia, que a pessoa que você ora, aleluia, volte para você, aleluia. Toda mais ou menos não. Ele quer fazer uma ressurreição. Ele quer botar vida. Ele quer transformar. Porque o possível você pode fazer, mas o impossível é Deus que vai fazer. E Deus, ele não está, aleluia, preparando uma simples melhora, não. Ele está preparando uma ressurreição na sua vida. Nessa situação que você não está entendendo. Nessa situação, aleluia, como estava Lázaro lá, todo atado, todo, cheio de coisa, aleluia. Mas uma ordem do Senhor: vai, tira, porque ele já ressuscitou. Vai, tira, aleluia, porque ele quer respirar. Vai, tira, que eu quero ver o meu amigo. Aleluia, e o Senhor, aleluia, ele está fazendo uma ressurreição na sua vida, aleluia. Existem pedras no nosso caminho, existem pedras e existem as nossas pedras. Quando ele falou: tirai a pedra, aleluia, ele poderia ter feito aquela pedra virar pó, aleluia. Com um simples olhar, aleluia, Jesus, ele tem todo o poder. Ele poderia ter feito, preste atenção no que Deus está falando a muitos aqui, aleluia, receba em nome de Jesus. Ele poderia ter feito aquela pedra virar pó, com um olhar, mas ele delegou isso às pessoas que estavam ali, aleluia. Delegar é o quê? Mandar. Então, ele falou, aleluia, tirem a pedra. Não foi Jesus que tirou a pedra. Ele mandou ali que tirassem a
pedra, aleluia. Aquelas pessoas que estavam ali presentes, aleluia, naquela situação, aleluia. E muitos ali incrédulos, e muitos ali não estavam acreditando, aleluia. Muitos ali estavam com incredulidade, porque falaram, Senhor, já cheira mal, aleluia. O racionalismo, aleluia, aleluia, tenta explicar por que não vai dar certo. Quando você usa só o seu racionalismo, que é o seu raciocínio, quando você usa só a sua incredulidade, que não é acreditar, porque você já está nessa situação que está fedendo aí, você já está nessa situação aí que já está muito difícil de ser resolvida. Você olha para a situação, seja ela qual for, e você não vê mais nada, você só vê morte. Mas Deus, ele diz, Jesus e ainda está chorando com você. Jesus está com compaixão com você e ele vai ressuscitar os seus sonhos. Então tira a incredulidade, tira o racionalismo, tira a amargura, aleluia. Para de culpar Deus, aleluia, por todo o tempo que perdeu. Você não perdeu tempo, aleluia. Deus, você ainda está vivo, aleluia. Deus, aleluia, os seus sonhos estão mortos, mas você está vivo. Os seus sonhos foram por água abaixo, mas você está vivo, aleluia. Deus vai ressuscitar seus sonhos, se for da vontade dele, pela palavra dele, aleluia. Louvado seja Deus. E nós temos que aprender, olha a hora, gente. O que você pode fazer, Deus não fará por você. Identifique qual a pedra emocional ou espiritual que está na sua vida. Vai identificando. Faça senta, relaxa um pouco na sua mente e vai escrevendo. E vai escrevendo, Senhor, é isso. Senhor, é aquilo, porque às vezes você mesmo se embaraça tudo, você não sabe, aleluia. Então identifique qual a pedra emocional, espiritual que precisa ser removida da sua vida, aleluia, para que a voz de Deus alcance a sua situação. Lázaro, vem para fora, para a voz de Deus, alcançar a sua situação. Você precisa remover, deixar para trás tudo, aleluia, que está atrapalhando a obra, tudo que está atrapalhando o seu viver, tudo que está atrapalhando de você prosperar, tudo que está atrapalhando, aleluia, de você alcançar a situação que Deus até já te prometeu, mas às vezes é você que não está identificando o problema, aleluia. A ressurreição de Lázaro nos ensina que o fim do homem é apenas a oportunidade de Deus, aleluia. Onde você vê um ponto final, Jesus coloca uma vírgula. Eu vou repetir, aonde você vê um ponto final, Jesus coloca uma vírgula. Aonde você já viu que está no final, Jesus coloca uma vírgula e ele vai continuar a escrever a sua história. E ele vai continuar, aleluia, ele vai curar do câncer, ele vai curar da AIDS, ele vai curar, aleluia, da meningite, ele vai curar da hemodiálise, porque ainda há uma vírgula, aleluia, não é o ponto final. Louvado seja Deus, aleluia. E mesmo se estiver morto, viverá. E mesmo se estiver morto, ressuscitará para a honra e glória do Senhor, aleluia. E você sente que alguma área da sua vida já está no quarto dia, humanamente impossível de reverter, aleluia. Tem coisas na nossa vida que é humanamente impossível de ser revertida, aleluia. O que te impede de ouvir a voz de Deus? Tira a pedra. Jesus te chama para fora, aleluia. Jesus está te chamando para fora, aleluia, aleluia. O que te impede de ouvir a voz de Deus? Tira a pedra, aleluia. Jesus mandou que tirassem a pedra. Jesus está mandando você tirar essa pedra do seu sapato. Jesus está mandando você tirar essa pedra da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia.
porque para fora todo o problema será resolvido. Quando você tomar atitudes, aleluia, para fora doenças cairão, para fora a tristeza se tornará alegria, para fora, aleluia, toda manipulação do inimigo, porque a luz vai clarear na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, que diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, aleluia, tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste, aleluia. E Jesus ordenou: desatai-o e deixa-o ir, aleluia. Tira toda a incredulidade. Tira, aleluia, toda a incerteza. Saia de cima do muro, porque Jesus, ele tem ordem para dar a sua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, vendo ela chorar, Jesus se agitou o espírito. Jesus, alabadaxera dabadai, se comoveu. Jesus, aleluia, ele viu a dor. Jesus vê a sua dor. Jesus vê a sua peleja. Jesus, aleluia, vai resolver o problema. Ele perguntou: onde o sepultastes? Aleluia. Aleluia. Jesus te pergunta: onde está o seu problema? Aonde está a morte, ó tua vitória? Jesus pergunta: eu vou ressuscitar teus sonhos. Eu vou ressuscitar, aleluia, com uma ordem só. Aleluia, e Jesus chorou com elas, aleluia. E mesmo assim os judeus ainda, aleluia, e ainda abriram a língua ferina para falar: vede o quanto ama. Ele fez o cego, aleluia, abriu os olhos, ele faz tudo acontecer, mas o amigo dele, Lázaro, ele não fez, aleluia. E Jesus, ele disse, Jesus ordenou: tira a pedra, aleluia, aleluia, aleluia. E Marta disse: Jesus já cheira mal há 4 dias, alabadaxera dabadai. E Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus, aleluia. Todos os seus sonhos serão transformados em nome de Jesus. Nós, aqui, programa para as nações. O primeiro deu Estados Unidos. Então, nós estamos intercedendo pelos Estados Unidos. Deu África do Sul. Aleluia. Está aqui no caderno de oração. Agora eu vou tirar um aqui. Aleluia. Para ver por quem nós vamos estar orando. Olha. Cazaquistão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos Cazaquistão, temos Estados Unidos e temos África do Sul. Vamos interceder agora pelo Cazaquistão e pela sua vida, porque já se faz a hora. Aleluia. Saiba que nada é impossível para Deus. Aleluia. Você não vê, mas Deus está vendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e de glória, Pai, eu coloco, Pai, o Cazaquistão em tuas mãos, Pai. Abençoa esse país, Pai, abençoa esta nação. E vai abençoando também a África do Sul, meu Pai, que nós já estamos em oração. Abençoa os Estados Unidos, meu Pai, aleluia. Derrama do teu poder sobre esse lugar, Cazaquistão, Pai, sobre esta nação, Pai. Vai de encontro, Senhor, aleluia, às almas. Pai, liberta crianças, Pai, aleluia. Repreende todo o mal, toda pedofilia, Pai. Repreende, Senhor, aleluia. Que o avanço da fé chegue nestes países. Que o avanço da fé chegue, Pai, ao Cazaquistão, aleluia. Pai, aleluia, eu não estou lá, mas o Senhor está. E o Senhor está aqui também conosco, ouvindo a nossa oração. Então, nós oramos pelo Cazaquistão no dia de hoje, Pai. E também estamos orando pelos Estados Unidos, meu Pai. Estamos orando pela África do Sul. Estamos sempre de oração pelo Brasil, Pai. Aleluia. Envia seu pedido para o caderno de oração. Pai, continua nos abençoando, Pai. Obrigado por esta live.
Obrigado, Pai, aleluia, pela ressurreição de Lázaro, que é a ressurreição em nossas vidas. Nós temos que tirar a pedra, nós temos que desatar, aleluia. Ó Senhor, aleluia, porque depois de um milagre foi feito, muitos creram no Senhor. Mas nós cremos antes que o milagre seja feito, porque o Senhor falou que se creres verás a glória de Deus. Pai, repreenda todo o mal. Pai, repreenda toda feitiçaria, toda macumbaria. Pai, repreenda todo levante do inimigo em nossas vidas. Pai, porque estamos aqui para, Senhor, aleluia, levar a tua palavra, aleluia. Estamos aqui, Pai, para levar a cura, Pai. E cura, Senhor, aleluia. E ressuscita os sonhos, meu Pai, aleluia. Ó, meu Pai, abençoa a todos, Pai, do caderno de oração, todos os pedidos, meu Pai, todos que ainda vão entrar aqui. Ó, Pai, abençoa, Pai, essa página, abençoa a minha vida, abençoa meu ministério, Pai, abençoa o ministério de cada um aqui. Pai, derrama cura, Pai. Aleluia. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus queridos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.